Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradeço desde já o público que nos acompanha. Eu sou Rodrigo Montaldi, do Fundo Casa Socioambiental. Este é o terceiro webinar dentro de uma série de 5 encontros sobre defensoras e defensores do meio ambiente, que é promovido pela Embaixada da França no Brasil, em parceria com o WWF, Fundo Casa Socioambiental, Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ONU Mulheres e União Europeia. No total, serão 5 sessões temáticas, ocorrendo sempre às quintas-feiras, com o objetivo de dar visibilidade à atuação das defensoras e defensores ambientais, reconhecer a importância e o legado das organizações envolvidas, bem como divulgar mecanismos e ferramentas de proteção. O webinário de hoje tem como tema central a proteção às defensoras e aos defensores ambientais, situação dos conflitos nos territórios, experiências e boas práticas em segurança individual e comunitária. Para o debate de hoje, temos várias convidadas e gostaríamos de apresentar agora nossa moderadora, que vai facilitar a discussão, que é a Clélia Prestes, psicóloga e nossa parceira do Instituto Ama Psique e Negritude. Clélia é especialista em psicologia clínica psicanalística, doutora e mestre em psicologia social pela Universidade de São Paulo e pesquisadora visitante no Departamento de Estudos Africanos e Afrodiaspóricos pela Universidade do Texas, em Austin. Então, é com muito prazer que passo a palavra para a Clélia para moderar a sessão e desejando desde já a todas e todos uma ótima discussão. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Acho que é um momento muito importante de nos ouvirmos, trocarmos, nos fortalecermos. Então, é um prazer atender esse convite e participar desse evento, para ouvir. Eu estou bastante curiosa e esperançosa de que vai ser uma troca muito fértil. E para essa conversa, eu acho importante, né, contar também que a gente vai ter um formato de perguntas e respostas, algumas que já trouxemos prontas, e à medida que forem chegando outras de quem está assistindo, a gente também tenta conciliar, né, agrupar. Já foi dito num seminário anterior, né, Jurema Werneck comentou que o Brasil é um dos lugares mais perigosos para quem luta, para quem defende direitos, para quem defende o ambiente. Então, é desse lugar que, né, não só o Brasil, mas outros países que estão aqui representados, países da América Latina, ou da América Ladina, como diria Lélia Gonzalez, desse lugar muito perigoso, muito difícil, ainda mais nesse momento, que nós queremos conversar e pensar não só quais são os riscos, mas quais são as boas estratégias de luta, de proteção, né, de cuidado. Também pensar que tudo aquilo que nos atinge não atinge só não atinge só ecologicamente, o que já é bastante, mas ao atingir o nosso meio ambiente, atinge também a possibilidade de termos saúde psíquica, de termos, né, outras formas, outras instâncias da nossa vida fluindo bem. Bom, mas eu também quero ouvir, então não vou falar muito. E para começar, então, eu quero apresentar e chamar, né, para responder a pergunta. É uma mesma pergunta para todas responderem, a gente vai passando. A primeira pergunta é a seguinte: quais são os principais obstáculos, riscos e desafios que afetam a defesa dos direitos humanos em seu país ou região? Considerando que temos defensoras de diferentes regiões, quais são os principais obstáculos, riscos e desafios que afetam a sua região? Nós podemos começar com Alejandra Anchieta, que é diretora executiva da Prodesc México. Pode ser, Alejandra? Claro. Buenas tardes a todas. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar neste painel
com minhas colegas do Brasil e da Colômbia. É um prazer ter a Clélia Prestes, quem nos ajudará a moderar essa conversa. Sobre a primeira pergunta, Clélia, eu acho fundamental propor que tem sido uma tendência mundial, uma série de riscos que nós, os defensores e as defensoras dos direitos humanos, enfrentamos, mas particularmente os defensores e as defensoras que defendemos a terra e o território, os bens naturais e o direito ao meio ambiente, que envolve os direitos dos povos indígenas. Desde o Prodesc, nós temos tido uma aproximação ao direito ambiental e aos direitos dos povos indígenas, também reconhecendo que são 6% da população mundial, mas são aqueles que protegem 80% da diversidade mundial, e eles têm desenvolvido uma série de estratégias de defesa do meio ambiente que nos deixam muito ensinamento. Os riscos que enfrentamos, os defensores e as defensoras do meio ambiente, principalmente em países como México, Colômbia e o Brasil, são, de forma muito concreta, um sistema judiciário que nos nossos países é um sistema que atua fortemente para defender os interesses dos estados e da iniciativa privada, mas atua de uma maneira muito frágil e quando o tema é a defesa dos direitos dos povos indígenas e dos defensores e defensoras. Nós vemos um risco iminente no fenômeno que vem se desenvolvendo no México, Brasil e outros países da América Latina, mas também em nível mundial, que é o fenômeno da captura corporativa do Estado. Então, interesses econômicos da iniciativa privada têm definido uma série de projetos de desenvolvimento econômico, nos quais há uma tendência à superexploração dos bens naturais e que tem tido um impacto concreto sobre o meio ambiente e também sobre os povos indígenas e os defensores e defensoras ambientais. Apenas nos últimos anos, nós identificamos um aumento em relação às ameaças de morte, perseguição e criminalização, que é outro risco no qual nós, os defensores e defensoras, enfrentamos a construção de causas legais contra nós, que na maioria dos casos, eu poderia dizer em quase todos os casos, são construções falsas sobre falsos crimes que estão ligados principalmente a manifestações contra o desenvolvimento de algum megaprojeto. Então, de forma muito particular, para as mulheres defensoras, há um risco ligado à difamação e também um risco com relação às defensoras, mas especialmente contra suas famílias, suas filhas e seus filhos, porque sabe-se que esse aspecto é muito importante para as defensoras. E outro risco é a violência sexual. É um dos riscos maiores que enfrentamos com relação à defesa do meio ambiente, especialmente quando fazemos denúncias com relação a essas ações e esses riscos. Não há uma investigação profunda, não há uma perseguição efetiva frente às denúncias que nós fazemos, e isso cria um círculo de impunidade que gera a percepção geral de que, por um lado, não há nada a ser feito, e, por outro, frente às campanhas de difamação nacional, às quais os povos defensores e defensoras do ambiente têm enfrentado, um ambiente de permissividade que quase que a violência é justificada
a violência contra as defensoras e os defensores e, particularmente, contra as mulheres defensoras do meio ambiente, porque é outro ponto que eu gostaria de enfatizar, porque as mulheres rompem esse modelo daquilo que foi estabelecido para que fizessem, que seria cuidar da casa e dos filhos e não participar publicamente na defesa dos nossos direitos. Então, é uma adscrição muito ampla e que eu acho que a minha fala deixa aí como um terreno inicial, introdutório para as minhas colegas darem continuidade. Obrigada, realmente. Você começou bem, trouxe vários elementos, inclusive de gênero, obrigada. Então, acho que fica assim uma boa deixa para ouvir a próxima. Podemos te ouvir agora, Claudelice Santos, que é defensora dos direitos humanos e do ambiente, Fundação Zé Cláudio e Maria, para ouvir também na sua região quais são os riscos e desafios que têm afetado a defesa dos direitos humanos. Meu fone sempre desligado. tem essa Boa noite. Microfone, né? Boa noite a todos, a todas, a todos. Primeiro dizer que é uma satisfação muito agradecida pelo convite. Um tema realmente muito atual e muito instigador, mesmo porque não é uma pauta atual, é uma pauta antiga dos movimentos que lutam, né, por direitos, seja eles ambientais, direitos humanos, por igualdade de gênero, enfim. E os desafios na minha região, eu diria que no meu país inteiro, têm ficado cada vez mais fortes, sobretudo nos últimos anos. Os números de violência e assassinatos estão cada vez maiores. E nós podemos ver isso através dos relatórios das organizações internacionais, através dos relatórios das organizações do Brasil, como a Comissão Pastoral da Terra, onde desvela esse momento que, embora o presidente do meu país vá para os microfones falar que está tudo muito bem, não está tudo bem. Ele foi, nessa semana, inclusive, 2 vezes aos microfones falar mentira sobre o Covid, dizer que está fazendo enfrentamento enquanto dificulta o acesso à saúde aos povos indígenas, comunidades mais distantes da Amazônia brasileira. Foi aos microfones mentir sobre os números, né, do desmatamento e principalmente sobre quem está provocando o desmatamento e as queimadas na Amazônia brasileira. Esse momento que nós estamos passando é mais do que desafiador, está sendo desesperador. Porque, por um lado, tem as empresas que ganham, que lucram, que enriquecem às custas do meio ambiente, e, por outro lado, tem o Estado, que, ao invés de estar do lado do próprio povo, fica ao lado dos grandes projetos, fica ao lado do agronegócio, fica ao lado de garimpeiros, né, que só destroem a floresta, que invadem territórios para conseguir explorar, né, de explorar de modo que somente eles lucram com isso, enquanto os povos ficam com a contaminação e com a destruição. Nesse mote, nesse amontoado de violências e violações, onde a gente grita e pede socorro para todos os lados, nos resta a união, né? E em pensar que desses povos todos que são vulneráveis a essas situações, estão os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os agricultores familiares, né, que recorrem, né, a todo custo ao poder judicial do Brasil, às organizações que apoiam para conseguirem reverter. Mas quando se tem o Estado, deveria proteger exatamente contra, os desafios tornam muito maiores. Obrigada, Claudelice. Poucas e muito boas palavras. Tocante também.
Acho que agora a gente pode continuar a conversa ouvindo Lourdes Castro Garcia, que é coordenadora do programa Somos Defensores Colômbia. Lourdes? Bueno, buenas. Bom, boa tarde a todas e todos. Recebam uma saudação às pessoas que compartilham comigo aqui da Colômbia e a quem nos escuta também. E agradeço especialmente aos organizadores por este convite. Basicamente, na Colômbia, nós podemos dizer, e vou numerar 4 fatores que têm a ver com a ausência de garantias para a defesa dos direitos humanos em geral e os defensores do meio ambiente em particular. Eu me recorro ao marco amplo que a Alejandra mencionou. Eu acho que é um marco no qual a maioria dos países da América Latina se insere, mas a Colômbia tem uma situação particular em termos que deveríamos estar na implementação de um acordo de paz. E digo deveríamos estar porque deveríamos estar em um processo de transição que, na verdade, não estamos nesse processo de transição. Então, podemos dizer que estamos em um processo de agudização do conflito com novas modalidades de violência. Então, os 4 pontos que eu gostaria de mencionar sobre a ausência de garantias, primeiramente, o descumprimento dos acordos de paz. Evidentemente, a Colômbia assinou um acordo de paz em 2016. Era muito importante como ação imediata estatal a presença no território do Estado, a presença do Estado no território. Quando eu digo presença, são com os bens e serviços que têm estado ausentes de parte do território nacional. Mas essa ausência do Estado permitiu que o Estado não chegasse de uma forma devida e, com isso, permitiu que os grupos ilegais outra vez fortalecessem o seu poder nesses territórios. Isso por um lado. Do outro lado, a implementação dos acordos tem sido muito frágil, muito pouca, em pontos importantes como a reforma rural integral, ou que tem a ver com a substituição de plantações ilícitas, que é mínima, e os relatórios informam que tem tido resultados. Houve um corte no áudio. Muitos elementos do acordo têm sido deslocados e implementados com uma lógica diferenciada e um espírito diferenciado ao que foi proposto no acordo. E esse é o panorama que nós vivemos em um processo no qual se incrementa a agressão dos direitos das pessoas defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente. Nós registramos 490 agressões contra defensores dos direitos humanos, dos quais mais de 50% dessas agressões estão vinculadas a defensores do meio ambiente, da terra e do território. Essas 490 agressões, que eu me refiro a assassinatos desde a assinatura do acordo de paz até o dia 4 de junho, e neste ano já registramos 463 agressões relacionadas a ameaças, assassinatos, detenções arbitrárias, desaparecimento forçado, que mais de 50% tem a ver com pessoas que defendem o meio ambiente, a terra e o território, que aumenta a tendência à agressão contra as mulheres e especialmente contra defensores dos direitos humanos indígenas. O segundo elemento que eu quero destacar é a impunidade dessas agressões, ou seja, nós temos um sistema judiciário de investigação que realmente não está investigando essas denúncias. Há um modelo para investigar as agressões a defensores e a
apenas os assassinatos são levados em conta, sendo que as outras formas de agressão também precisam ser levadas em conta. E de um universo de 363 casos contra o Ministério Público passado pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas, 363 casos nós temos visto um avanço no qual podemos dizer há uma ascendência de 15%. O restante está em total impunidade, isso relacionando aos assassinatos. Nem o que eu posso dizer sobre outras violações que nem sequer são levadas em conta na investigação. Outra coisa que eu quero ressaltar, que tem a ver com os defensores do meio ambiente, da terra e o território, é a estigmatização. Vivemos um processo de estigmatização muito forte, não apenas por parte de funcionários públicos, também em muitas ocasiões por interesses privados e especialmente em situações de movimentação, de mobilização, se fazem mais agudas, mas também há formas mais sutis de estigmatização, que nós denominamos perfilamentos, que são esses trabalhos de inteligência que funcionários do Estado desenvolvem para fazer um acompanhamento das organizações e das pessoas defensoras dos direitos humanos, das suas redes, o que pensam, o que opinam, e que constitui também uma forma de estigmatização. O quarto elemento é a ausência de uma política eficaz para o desmonte das organizações sucessoras do paramilitarismo. Como muitas vezes estão ligadas a economias ilegais, mas também a economia e a interesses legais e políticos na região, então essa rede de interesses legais e ilegais que se dão no território tem um impacto muito negativo para as garantias e um ambiente seguro para a defesa dos direitos humanos, levando em conta que, além do mais, essas organizações são as supostas responsáveis de um grande número de violações dos direitos das pessoas defensoras dos direitos humanos. E, sem dúvida, nós temos visto que tem se fortalecido com as medidas adotadas a partir da pandemia e do isolamento social gerado pela Covid-19, que é um relaxamento do Estado de Direito, ou seja, cada vez mais estamos rumo a um Estado mais autoritário e menos democrático. Eu paro por aqui. Obrigada, Lourdes. Que impressionante e triste ouvir você falando da Colômbia. Parecia que você estava falando do Brasil, né? Mas daqui a pouco podemos dialogar mais sobre isso. Agora eu gostaria de ouvir também, em complemento, em diálogo, Alessandra Corap, que é liderança indígena Munduruku, do Médio Tapajós, Associação Indígena Pariri. Alessandra que vem com a fala com música ao fundo, a música das crianças, né? Tô brincando, não é? Tô brincando e não tô brincando, né? Tem um som de crianças junto, que é super bem-vindo. Oi, Cato, Soato, boa tarde a todos. As crianças deram tempo, senão não deixa eu falar. Nesse momento que a gente está vivendo, ela é de muito terror, né? Ela traz muito medo, né? Muitas ameaças que está trazendo para o nosso território e principalmente para nós, né? Que estamos aqui, né? Aqui andando, querendo ir para as aldeias e não pode ir para a aldeia. Esse governo, ele veio assim para dividir, né? Desde as palavras dele, desde o começo, que não ia demarcar os territórios, né? Isso a gente já sentiu isso
né? Porque a gente do Médio Tapajós estamos querendo a demarcação do território. E agora, com a própria FUNAI, né, negando os territórios indígenas, dando território para os grileiros, com aquela normativa 09/2020, e a gente fica bem preocupada, porque nós achávamos que nós tínhamos um órgão para proteger os povos indígenas. Infelizmente, não é isso que está acontecendo, né? A fala do próprio presidente falar que nós estamos queimando a Amazônia, né? Nós, indígenas, caboclo. Imagine, se nós estivéssemos queimando a Amazônia, não existia nem floresta, porque se for para ver o mapa, toda a floresta está nos territórios indígenas, mesmo aquelas terras que não são demarcadas, o que ainda existe a floresta em pé. E se existe a floresta em pé, é sinal que indígena mora lá. Nós falamos que nós somos meio ambiente, né? Que nós estamos aqui. Nós que estamos enfrentando os invasores, né? Todo esse território que a gente briga tanto é para o futuro, né? Imaginar, já me perguntando, Alessandra, você já pensou daqui uns 10 anos, 30 anos, 50 anos? Eu disse, para não pensar muito ruim, a gente precisa lutar. A gente precisa acreditar, né, na floresta, no rio. Porque a floresta é o que dá vida, né? Mesmo para caçar, para pescar, para ir para o garapé, atrás de frutas, né? Isso é uma que nós ainda temos. Muitas vezes, quem mora na cidade, você tem que comprar castanha, você tem que comprar piquiá, você tem que comprar óleo de andiroba, óleo de copaíba. Na aldeia, não. Você vai lá, tira e vai consumir, vai sarar a ferida dos parentes, né? Do povo, né? E aí que esse olhar ganancioso, que achar que dinheiro, a gente precisa de internet, a gente precisa de carro, só que para ter tudo isso não precisa desmatar, né? Não precisa. A natureza ela oferece isso. Se você quiser ter ou uma internet, né, ou uma placa solar dentro da sua aldeia, você vendendo, né, trazendo uma agroecologia dentro do território, você tem uma forma de ser beneficiada. Beneficiar a natureza também beneficia o povo. Mas esse discurso do Bolsonaro, né, do presidente falar que os indígenas precisam produzir, nós já produzimos há mais de 500 anos, né? A gente produz muito, e muitos hoje estão na escola, né, na universidade, muitos indígenas estão trabalhando, muitos indígenas estão buscando uma forma, né, que não possa destruir o seu território. Muitos estão saindo do seu território, estudando, estão voltando para a aldeia para ajudar, de como ajudar o povo. Mas, infelizmente, quando um branco entra no seu território e diz que vai dar uma cesta básica, vai dar combustível, ele começa a enganar o povo, né? Ainda o povo é muito... O branco, ele tem aquele olhar de que tem o ouro dentro do território, suponho, e ele vai explorar, então, a madeira, explora, deixa só um buraco e vai embora. Ele vai explorar outro território. Então, vai ser sempre assim, né? Os pariuados são andarinho dentro do território, né? Eles são andarinho para explorar. A colonização, ela nunca parou, né? A colonização vem desde a Europa, Portugal, dos chineses, ela ainda está forte dentro do território. Ainda está forte porque a igreja também está fazendo isso, né? E esse tipo, né? Eu já ouvi casos, né? Até fala de liderança falando assim, eu preciso explorar porque eu preciso levantar minha igreja que o pastor mandou. Nossa, como assim, pastor? Eu achava que pastor era para pregar a palavra de Deus, né? Seja onde for, embaixo de mangueira, ou na capela, ou qualquer lugar, mas ele está levando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é destruição, que eu saiba, não é
para destruir para você o branco, os indígenas beber água suja, acabar com as nascentes, acabar tudo que vida há nela. Então, eu fico muito preocupada com isso, né? A colonização, ela nunca parou, né? E tem muito indígena isolados, por exemplo, na Amazônia, tem muito indígena que não querem contato com os brancos, né? Que não querem, mesmo que eles estão sendo atacados pelos garimpeiros madeireiros, eles estão resistindo, né? Eles estão ali resistindo. E a gente tenta resistir de outras formas, né? Porque tem indígena, perdeu a língua, perdeu aquela cultura, né? Mas eles estão resistindo também, né? E aí, quando o branco olha para o índio, acha que o índio não fala direito no português, anda pelado, dá uma roupa para ele, dá uma coisa para ele. Quando o índio começa a ter todo esse produto, o índio deixa de ser índio, né? Na visão do branco. E nós que estamos aqui, por exemplo, no meu território, tem vários projetos do governo, né? Que não é para a gente, é para exportar para a Europa, para a China, é a soja, né? A gente tem caso de Santarém para ir para Itaituba, está tudo desmatado para plantação de soja. E tem a Ferrogrão, que aí a própria União, né, deveria olhar para a União, está olhando principalmente para o governo, né, que é desmatar, né? A palavra dele é sempre aquela palavra que incentiva as pessoas a violentar, né? A violentar a natureza, a violentar os indígenas, os quilombolas, né? A violentar mais as mulheres cada vez mais. A violência, ela nunca parou, né? A violência, ela sempre está aumentando. E esse modo que a gente está vivendo é de terror mesmo. No ano passado, quando entraram na minha casa, né, querendo me intimidar, eu pensei muito. O meu filho me abraçou e disse: mãe, eu não quero que mate a senhora. E isso doeu muito. Tem um momento assim que me desabei de choro. Eu olhava para eles e eu ficava me perguntando: é isso que eu quero? E quando eu vou para a aldeia, eu converso com as mulheres, eu vejo as crianças, converso com os caciques, quando eles falam, entraram dentro do território, estão tirando madeira, eles estão armados, as mulheres falam: eu não quero barragem do meu território, aonde que eu vou comer peixe? Eu vejo que eu não posso parar por aqui, eu tenho que continuar. Mesmo que, né, nos massacra, né, o próprio país de desenvolvimento que está nos massacrando, os projetos de hidrelétrica, o projeto de hidrovia, com projeto de mineração, com todos esses projetos de matança, a gente tem que continuar em pé. Mesmo que eles pontem a arma na sua cabeça, a gente tem que continuar em pé. A gente é mãe, né? A gente tem filho, a gente vê as crianças correndo, tendo aquela liberdade de ir para o rio, de ir para a roça, de ir para o campo para jogar bola, ou de passear para outras aldeias. E quando essas empresas elas chegam, não tem limite mais. A sua casa aqui é de palha, o barraco é de palha, você não vai ter mais aquele barracão de palha, porque o local onde tirava palha virou área particular. O peixe que você consumia perto, você não pode mais comer porque está tudo contaminado, você precisa ir para um lugar mais longe, passar uma semana para sustentar seus filhos. Né? Essa matança, né, da cultura, né, do povo, dos ribeirinhos, dos quilombolas, ela existe. E ela está estampada dentro do governo. Ela está espantada. Eles não estão preocupados com a gente que está com o meio ambiente. Né? A gente fala: o meio ambiente somos nós, porque nós que estamos aqui. É nós que estamos sofrendo. A gente ouve as crianças, a gente ouve dizer assim: o que é que vocês querem para o futuro de vocês? E as crianças olham assim: tia, eu quero o futuro, o que meu pai sempre teve, que meus tios sempre tiveram, aquela liberdade, aquela autonomia, e você não vai poder ter mais, né? Porque tudo tem limite, né?
Os brancos, quando vieram, eles botaram os limites, dividiram o Estado, né? Foi dividindo cada Estado, cada país foi dividindo o Estado, e dos Estados foi dividindo os indígenas, o dos indígenas foram dividindo o rio, foi dividindo toda a floresta, então todo, né, tem um nome, mas para a gente é só um. Né? O rio é como uma veia, não importa se o rio vem do Telespires para o rio Tapajós, é um rio só, porque o peixe ele não sabe adivinhar se o rio é Telespires, se o rio é Tapajós, se o rio é Juruema. O peixe não sabe disso. As caças também não sabem. A onça não sabe para onde ele tem que correr. Quando haja queimada, para onde que ele vai? Quando a gente queima, os indígenas queimam, tem aquela cultura de não prejudicar os animais, nem que estão nas árvores, também que estão, né, na floresta, que depende da fruta. E ali tem um cuidado para não, né, o fogo não passar para o outro lugar, para não ter aquela queimada. Só tem aquele limite para fazer a sua roça. E, de repente, você não tem mais aquele limite e bota a culpa que fosse nós que estamos queimando. Nós que estamos explorando, nós que estamos... Né? E eu fico preocupado. Se nós estamos preocupados com isso, imagina as onças, né, que estão sendo queimadas. Eu não consigo nem ver vídeo, quando passa cada vídeo, aquele fogo. Quantas vidas que não estão sendo destruídas. Eu olho assim, os meus filhos também têm medo de olhar, a mãe está queimando, está queimando. Não é só na Amazônia, não é só no Cerrado, não é só no Pantanal. É um mundo. O mundo está queimando, só que ele não está sabendo lidar. Né? O mundo somos nós, que nós estamos tirando coisa ruim para destruir, né? Que somos para nós, mundo. É um mundo, eu falo, somos nós. E aí eu fico preocupado com a segurança de todo esse povo que quer defender a Amazônia, o Cerrado, a Pantanal. A gente fica muito preocupado. A gente não consegue dormir mais, né? Os caciques, quando me ligam da minha região, do Médio Tapajós, sempre preocupados que a Alessandra está invadindo cada vez mais atrás. Alessandra, botaram mais um PC atrás. Alessandra, o garimpeiro entrou mais. Eu fico... Como que eu posso resolver esse problema? Se cabe o IBAMA, o meio ambiente, o CNBio, a Polícia Federal, se não estão fazendo aquela parte, imagine eu fazer alguma coisa. E o único jeito que eu vejo, eu vivo, é denunciar, é falar, é gritar mesmo, porque não está sendo fácil para a gente. Né? O medo de ir para a aldeia, né? Você saber que os carros estão de olho na sua casa. O medo de andar para outra aldeia, porque muitas vezes, 4 ou 5 horas de viagem, você tem que passar pelos madeireiros, você tem que passar pelos garimpeiros. É um medo... Às vezes eu fico preocupada, será que eu quero viver para ver tanta destruição? E a gente fica... Às vezes eu preciso viver para ver, porque se nós estiver vivos, a gente vai ver, a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar falando, a gente vai dizer basta, né? Basta de genocídio, basta de matar a floresta, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia. Qualquer território é um ser vivo. Qualquer território tem vida. Qualquer território, né? Se todo país fosse desenvolvido, né? Cada parede tivesse ouro, diamante, né? Eu acho que o Brasil não estava do jeito que está, né? A pandemia chegou, matou vários indígenas, vários povos indígenas, sofreu com a pandemia. Mas é culpa nossa que estamos destruindo? É nosso país, ou nosso território, por causa de um fogo da roça, está criando vírus? Será que é uma roça que está criando mercúrio e está deixando as pessoas doentes? Dizer que
Falta 4 anos, né? 2 anos, aliás. Já foi quase 2 anos. E a gente fala, esse governo passa e a gente vai continuar, né? Eles têm uma fala de violência. Essa violência está causando nos territórios. Essa violência está aqui junto conosco. E a gente só espera que tenha paz, né? As pessoas que têm dinheiro, tudo que ele está em cima de uma violência dos povos tradicionais, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, de todos os povos, porque eles dependem, né, do rio, dependem da floresta, não só eu, né, os indígenas, mas sim também os quilombolas que estão ali na luta, os ribeirinhos, né, esse povo também merece respeito, né? Falar em coletivo é esse, né? Esse coletivo de dar os braços, dizer, você não está sozinho, parente, você não está sozinho, nós estamos aqui com você. Né? E eu sei que a gente vai conseguir uma vitória, nem que seja pequenininha, mas a gente vai conseguir sim. Vamos sim, Alessandra. Muito obrigada por cuidar dessa terra desde antes de nós sermos trazidos, desde antes de ser invadida por eles. Muito obrigada por ainda cuidar. Você tem razão, precisamos acreditar e lutar, né, por nós e pelos nossos filhos, pelas crianças. E então, depois dessa fala emocionante, né, vamos seguir para a próxima pergunta, que tem a ver com tudo que você falou. Tem a ver com como essas ameaças e riscos afetam as organizações, mas também as comunidades, os grupos específicos. Aliás, afetam vários grupos, né? Não só os grupos dos quais vocês fazem parte. Mas eu quero já juntar com outra, vocês também falaram bastante sobre o Estado que mente, que trabalha a serviço da propriedade privada, de uma minoria, ou de uma maioria, mas minorizada, né, com menos acesso, que defende a terra, que defende a coletividade, que defende a saúde. Então, também pensar como esses grupos, comunidades são atingidas e quais os avanços e desafios dos mecanismos nacionais de proteção e de outras instituições do Estado com obrigação de proteção a defensoras de direitos humanos. Então, quais são... como isso tudo afeta, se quiserem complementar, né, vocês já foram falando, como afeta além de vocês as organizações, as comunidades e os grupos, e quais são os avanços e desafios dos mecanismos nacionais de proteção. Podemos seguir a mesma ordem? A Alejandra gostaria de falar agora, por favor? Muchas gracias. Muito obrigada. Obrigada, minhas colegas, por suas participações prévias, especialmente a Alessandra, que nos traz algo de realidade concreta dos povos que defendem a terra, o território e o meio ambiente. Mas também nos dá essa lição de esperança. Eu acredito que é parte do que nós temos que recuperar nessas intervenções, além dos desafios, são as possibilidades de construir esperança. Eu acho que a pergunta é bastante interessante no contexto atual. E eu pensava no contexto que já muitas de nós propusemos, que enfrentamos na defesa do direito ao meio ambiente, dos direitos dos defensores e defensoras dos direitos humanos, e de uma forma mais concreta, os defensores e as defensoras que são parte de um povo ou de uma comunidade. O que nós identificamos é que a defesa do direito à terra, ao território e o meio ambiente e os bens naturais que estão ligados à terra e ao território envolvem uma comunidade, uma coletividade, um território, pessoas de diferentes idades, desde crianças até anciãos,
E nessa comunidade é possível destacar algum defensor ou alguma defensora, no entanto, a defesa se mantém em uma lógica coletiva. O que também identificamos é que qualquer pessoa da comunidade pode vir a ser um branco, não só as defensoras, pode ser também um branco, não só as defensoras e os defensores tradicionais. O que foi registrado por parte do Estado, no caso do México, com um mecanismo de proteção às defensoras e defensores dos direitos humanos e jornalistas, que defende da governação, que é um mecanismo que existe na Colômbia, tem como principal objetivo gerar uma série de medidas, desde o governo, para a proteção dos defensores e defensoras do meio ambiente. Mas essas são medidas que nós chamamos tradicionais, que têm um circuito fechado dentro dos escritórios dos defensores, com seus botões de pânico quando nós temos alguma ameaça, ou fazer uma ligação à Secretaria de Governo para solicitar ajuda, também guarda-costas ou ronda policial em torno dos nossos escritórios, das nossas casas. E o que mais agora tem gerado é uma lógica de relocalização dos defensores e as defensoras, ou seja, como não avança, como a Lourdes e a Claudelice e a Alessandra mesma disseram, quando há ameaça às defensoras e os defensores, há uma denúncia, mas não se avançam nas investigações, gerando um ambiente de risco e impunidade. E o que está sendo proposto agora é retirar da sua comunidade, do seu contexto, e relocalizá-lo ou relocalizá-la em outro lugar. Isso envolve uma série de desafios, especialmente quando falamos de duas dimensões. A dimensão de gênero, ou seja, quando a defensora é uma mulher, não se pensa na relocalização da defensora e sua família, quase sempre se pensa em uma lógica individual, e isso tem um impacto na família, para os filhos, a família, o companheiro. E quando falamos em defensores e defensoras comunitários, claro que isso envolve algo que afeta a lógica coletiva e comunitária na defesa da terra e do território. Além disso, há uma carência de recursos financeiros da parte do próprio Estado para a garantia de medidas de proteção, há uma descoordenação entre as instâncias responsáveis da garantia da proteção, há uma ausência de pessoal capacitado ou qualificado para fazer uma proposta de política pública que realmente mantenha uma lógica de prevenção dos defensores e defensoras, e há uma ausência rigorosa de análise das pessoas defensoras da comunidade ou das coletividades de uma forma muito concreta para as mulheres indígenas e afrodescendentes. Isso requer a construção de um enfoque de segurança que combine as respostas urgentes frente às ameaças como mecanismos de fortalecimento comunitário. Nessa lógica, o Prodesc tem impulsionado uma série de ferramentas dos próprios povos e comunidades, porque os povos e as comunidades, como a Alessandra nos disse, já resistem há mais de 400 anos frente ao embate de um modelo econômico que busca sua desaparição, a desaparição dos recursos do meio ambiente e que inclui os povos e as comunidades. E os próprios povos, pelo menos no México, têm os seus próprios mecanismos de proteção comunitária. E a partir desses mecanismos de proteção comunitária, que não vão em um contrassentido dos mecanismos do Estado, mas sim estão sendo eficientes ao contexto do local, Prodesc
impulsionou, publicou um manual. Eu tenho em inglês porque os de espanhol terminaram, mas nós temos em espanhol, inglês e português, um manual que abarca 3 dimensões: a memória coletiva dos povos e comunidades, a dimensão comunitária e a dimensão territorial. Então, eu tenho muito interesse em propor que há uma dissonância dos mecanismos tradicionais que a situação nos impõe, especialmente com a Covid, mas tem havido historicamente mecanismos coletivos e comunitários dos povos para a proteção eficiente que tem prolongado a resistência frente a esse embate da terra e do território e sua afetação, porque os povos têm provocado essa crise climática, que é uma crise dos direitos humanos. Eu proporia até aí e gostaria de ouvir as minhas colegas com as experiências que elas nos trarão. Obrigada, Alejandra. Vamos sim ouvir agora, seguindo a mesma ordem, a Claudelice. E Claudelice, além de ouvir sobre os efeitos sobre a comunidade, né, e as estratégias, os mecanismos de proteção, chegou uma pergunta que eu quero conciliar com o que a gente já tinha aqui de pergunta programada. Se tem iniciativas no Congresso para legalizar os direitos da natureza, das florestas e dos animais selvagens? E a outra pergunta, o Supremo Tribunal Federal não tem dever de intervir contra o ministro do Meio Ambiente, que em lugar de defender o meio ambiente, só pensa e atua contra o meio ambiente brasileiro? Acho que essa pergunta também serve para a gente pensar como é que os mecanismos nacionais de proteção deveriam seguir o próprio nome para proteger, né? Mas quais são os avanços e desafios, Claudelice? É muito difícil falar em avanço, né, na proteção de defensores de direitos humanos e do meio ambiente, sobretudo nos últimos anos. A Fundação Zé Cláudio Maria surge a partir do assassinato de Zé Cláudio Maria em 2011. Eles eram ameaçados de morte desde os anos 2000. Eles lutaram junto com outros companheiros e organizações não governamentais pela legalização do território, né, para que aquelas pessoas que já viviam ali tivessem os direitos efetivados e que outras pessoas tivessem acesso também a esses direitos. Ao passo em que esses direitos foram sendo conquistados, a violência foi se recrudescendo contra eles e contra quem se opunha ao desmatamento. Na região, anos atrás, era muito forte a produção de carvão vegetal, principalmente para ferro-gusa, né, para subsidiar as cruzeiras da região onde eu vivo. E quem se opunha e a agropecuária, né, claro, para a produção de pastagem para criação de gado extensiva. E, claro, quem se opunha a isso, quem denuncia isso, como o próprio Zé Cláudio, antes de ser assassinado, falou, vive com uma bala na cabeça. Se você denuncia as violações contra direitos humanos e contra o meio ambiente, você vive com uma bala na cabeça. Isso foi em 2011, que o Zé Cláudio e a Maria foram assassinados. Quase 10 anos depois, nós não temos avanço nenhum na proteção de defensores e defensoras do meio ambiente ou de direitos humanos. Pelo contrário, nesses anos todos, o Estado brasileiro tem sido omisso, inclusive tendo retrocessos na proteção e na defesa de defensores do meio ambiente. Hoje nós temos um programa de proteção no Brasil que, quando nós olhamos para ele, nós não nos identificamos. Muitos dos defensores não aceitam entrar no programa de proteção porque não vai adiantar. Ele vai ser assassinado do mesmo jeito. Porque a polícia que deveria fazer a proteção é aquela polícia corrupta lá daquele município pequenininho. Não são todos, mas existe e muito. Ou o policial que recebe do fazendeiro
ou que recebe da mineradora por fora. Muitos dos pistoleiros que assassinam esses defensores e que promovem a violência são ex-polícia ou são ainda em efetivo, mas que trabalham paramilitarmente. É importante dizer isso porque quem faz a defesa dos defensores, quem faz a escolta, todo esse processo é a polícia, a própria polícia dos municípios. Como assim? Quem vai te proteger vai ser exatamente por trás de algumas dessas violências. Né? Então, esse programa ele tem que ser revisto e ele tem que ser revisto com a participação popular, com a participação daqueles que realmente interessam a proteção. O que o Estado tem feito nos últimos anos é enfraquecido esses órgãos, essas instituições. Ao passo que esse órgão, né, que os órgãos de proteção dos defensores são enfraquecidos também aqueles órgãos que, a par e passo, resolveriam os conflitos que levam à violência e os assassinatos. No Brasil, o IBAMA, o INCRA, a FUNAI. Então, se os próprios órgãos que resolveria as situações de conflito são enfraquecidos, ao mesmo passo em que o programa de proteção é enfraquecido, quem fica do lado do povo que está sendo ameaçado de morte? Então, somos nós por nós mesmos. Então, daí a importância e o fortalecimento das redes de proteção, né? Das organizações não governamentais que dão apoio e suporte aos defensores ameaçados. E é isso que a Fundação Zé Cláudio e Maria tenta fazer. Porque nós apoiamos, sim, que nós devemos cobrar do Estado, dar pressão, sim, no Estado para que ele faça aquilo que ele tem que fazer, que é a defesa e a proteção do meio ambiente e das pessoas que defendem o meio ambiente. Mas nós não podemos esperar sentados e ver nossos companheiros e companheiras sendo assassinados enquanto o Estado promove a omissão, enquanto o Estado fica simplesmente calado. Ou, pior, fortalece através das narrativas criminalizadoras contra os defensores, contra aqueles que defendem a floresta. Quando o Estado promove a impunidade, nos últimos 10 anos, dos 300 casos que foram à justiça, somente 14 foram julgados. Isso promove uma impunidade gritante. E esses casos são os que foram à justiça. Quantos casos sequer são investigados? Quantos casos sequer chegam a ser feito boletins de ocorrência, por exemplo? Então, esses casos que não resolvem as situações de ameaça, que não resolvem os conflitos, gera e garante a impunidade e a certeza de que você pode matar e continuar fazendo isso e ficar impunemente. Ao mesmo passo em que se flexibilizam as leis, né, de proteção e defesa ao meio ambiente, por exemplo. Ao mesmo passo que se recrudesce as leis, né, antiterror, que aí nesse antiterror, eles enquadram principalmente aqueles que o governo considera como inimigo do Estado, que aí são os movimentos sociais que lutam por direitos, que denunciam as violações do Estado. Então, falar de proteção, ao passo que se fala, né, de violação, é um ponto de muita atenção e que a sociedade tem que ficar muito bem atenta, com os olhos e os ouvidos atentos. É muito fácil você ir para uma rede de comunicação e falar o Estado criou um programa de proteção, sendo que ao mesmo tempo não tem recurso suficiente. No meu estado do Pará existe uma equipe multidisciplinar excelente, mas que são engessados, porque não existe recurso para que eles se locomovam dentro do Estado. O Estado do Pará é enorme, é gigante. Como que essa equipe, que é excelente, vai conseguir dar apoio e suporte aos defensores ameaçados? Hoje mesmo, tem uma companheira que nós fazemos acompanhamento dela, companheiro e de uma outra pessoa que estão dentro desse programa e que estavam em acolhimento há 1 ano, né, fora do seu território, não aguentou mais ficar fora e a demora, a burocracia e a omissão. Ela voltou para o seu território
e essa semana voltou a ser ameaçada. E se nada for feito, ela vai ser assassinada. A cabeça dela custa 70 mil reais. A cabeça do companheiro dela custa 20 mil reais. E o quê? Enquanto nós estamos conversando aqui, eles estão lá organizando as suas emboscadas. Enquanto nós estamos aqui, eles estão se articulando para juntar dinheiro para matar quem está fazendo as denúncias. Então, eu fico muito, muito emocionada quando eu falo de proteção, porque o meu irmão e a minha cunhada pediram por anos por ajuda, por socorro, ao mesmo passo que não desistiram de denunciar as violações que sofriam. Então, quando a gente fala de vida, quando a gente fala de cuidado do outro, a gente tem que transformar as nossas indignações em ações. Por isso que não dá para ficar sentado somente ouvindo. A gente tem que fortalecer nossas redes. Por isso que, já respondendo sobre as práticas, as boas práticas são fortalecimentos, né? Tanto as redes do país, né, as redes nacionais, como essas redes internacionais também para fazer as denúncias. Porque não é só também fazer a proteção, é também denunciar o cerne do que gera a violência, que gera os assassinatos, que muitas vezes estão por trás de empresas ou o próprio Estado, né? Empresas mineradoras, empresas agropecuárias, né? Enfim. E se esse programa tivesse mais recursos, com certeza existiriam menos conflitos, porque as investigações chegariam, sim, a quem realmente manda matar. Sobre os dispositivos legais, nosso país tem vários dispositivos legais que dão apoio e suporte tanto para a defesa de direitos humanos quanto o meio ambiente. Nossa legislação é uma das melhores do mundo para a defesa do meio ambiente e está sendo destruída, e está sendo flexibilizada. A outra coisa é que se o Brasil realmente se importa, se o presidente realmente se importa, por que não ratifica Escazú? Por que não ratifica? Né? Já está ok, só assinou, aceitou, achou interessante. Não, tem que ratificar, tem que tornar esse projeto como um projeto de lei, sim, também do nosso país. Aí sim, né? Aí sim eu digo que a gente vai estar dando um passo a mais para a gente olhar para a situação dos direitos humanos, intrinsecamente também as questões ambientais. Obrigada, Claudelice. Vamos seguir, e vão chegando perguntas, né? Tem algumas que eu vou, daqui a pouco, anexar as próximas que a gente já tinha programado, e agora eu queria ouvir a Lourdes, e já complementar com uma pergunta que chegou. Além de pensar as comunidades, além de pensar as estratégias dos mecanismos nacionais, também os internacionais. Quais são os avanços e desafios dos mecanismos nacionais e internacionais de proteção, Lourdes? Bueno, voy a intentar aquí juntar lo de eu vou buscar unir dos riscos que afetam as comunidades com os avanços dos mecanismos nacionais na Colômbia. Com relação a como as organizações e os grupos específicos são afetados, eu acho que há 3 elementos que eu gostaria de colocar sobre a mesa. Um é como o tecido organizacional se afeta, ou seja, como se busca realmente com todas essas agressões romper o tecido social e os processos que as comunidades realizam dentro do seu território, que a finalidade é o fim das agressões e a capacidade de persistência das organizações e das pessoas defensoras que se mantêm. E muitas vezes se debilitam e muitas vezes são assassinados ou têm que fugir. E o processo de criar um líder dentro de uma comunidade tem um custo. Então, há todas essas afetações no tecido social comunitário. E um segundo elemento que me parece importante ressaltar é como se fragiliza também a democracia à medida em que as pessoas que exercem uma liderança na defesa do meio ambiente, dos territórios, dos direitos humanos, se veem agredidos nos processos e projetos que realizam,
e são fragilizados, o Estado democrático também se debilita. Temos uma diminuição da democracia e, em terceiro lugar, não podemos perder de vista as afetações psicológicas e emocionais envolvidas nos processos da tensão de viver permanentemente em situação de alto risco. Ou seja, há um custo emocional e psicológico, não apenas para a pessoa que sofre, mas para todo o seu entorno. Então, eu acho que é um elemento que também precisa ser levado em consideração. Com relação aos avanços, com relação aos mecanismos nacionais na Colômbia, nós, como a Claudineide já disse, nós temos uma legislação com um amplo repertório de mecanismos, Claudelice, e mecanismos legais também. E o problema é se há vontade política para levar adiante isso. E, concretamente, eu vou dar 2 exemplos. Nós temos um sistema de alerta precoce da Defensoria do Povo, onde, quando são emitidos esses alertas, a Defensoria do Povo comunica ao governo colombiano para que desloquem todos os dispositivos para suplantar o risco. O problema é se esses dispositivos são realmente implementados. Então, nós temos muitos casos nos quais a alerta estava dada, mas os dispositivos para suprimir o risco não foram implementados e, portanto, foi produzido um resultado. Então, é um sistema interessante, o de alertas precoce. O problema é se realmente consegue coibir o risco. O outro mecanismo é nós temos um sistema para medidas de proteção direta dos defensores dos direitos humanos, que foi muito promovido internacionalmente como um dos mais avançados. Nós consideramos que o mecanismo de proteção direta não é a única ferramenta para proteger a um defensor dos direitos humanos, assim como a Alejandra, nós consideramos muito mais as medidas de corte coletivo, que podem levar em conta as medidas de comunidade, mas essa unidade nacional de proteção se converteu em um foco de corrupção. Então, em nome dos defensores, o que nós temos é um emaranhado de corrupção e de recursos do Estado que são dilapidados em nome da proteção e da defesa dos direitos humanos. Então, terceiro, este programa integral em que as comunidades e organizações, há comunidades e organizações é muito interessante, mas não tem fundo suficiente para sua implementação e nem vontade política para implementá-lo. Que, como disse a Alejandra, se o Estado entrasse para fortalecer essas dinâmicas das comunidades, fortalecendo-as, talvez nós tivéssemos possibilidade de responder melhor em matéria de proteção, mas como se apresenta o cenário, não foi implementado. E com relação ao internacional, sim, me parece importante, e eu proponho como uma preocupação, como há tentativas para limitar a consulta prévia de convênios, o convênio 169 da OIT, a tensão de que as consultas prévias, algumas comunidades pequenas vão limitar o desenvolvimento de todo um país, então há uma corrente muito forte que precisa regulamentar essas consultas prévias e restringir, e igualmente as consultas que outras comunidades podem fazer, que têm tido impactos positivos de comunidades em territórios expressando contra projetos de mineração e dizendo, aqui nós não vamos aceitar o garimpo, nós não vamos aceitar, porque se estão dando conta que as pessoas estão reagindo. E essas consultas têm tido êxito para parar projetos extrativistas. E com relação a algumas perguntas relacionadas aos direitos da natureza, na Colômbia, há
há antecedentes jurisprudenciais por parte da Corte, interessantes em termos de proteger um rio, um ecossistema particular, mas não são por vias legislativas, mas que têm sido por demandas cidadãs que têm tido precedentes jurisprudenciais interessantes em termos de defender os direitos desses defensores. Obrigada, Lourdes. E justamente sobre os direitos e marcos internacionais, em um dos seminários anteriores, o seminário 2, esse assunto foi mais profundamente tratado, né? Foi um dos focos da discussão, então também tem mais informações lá. E agora vamos ouvir também a Alessandra. Alessandra, e veio inclusive uma pergunta específica para você, mas tanto essa sobre práticas coletivas de mulheres, quanto outra que veio sobre saúde mental, a gente pode responder na sequência, a gente já vai ter perguntas específicas. E você conseguiu, inclusive, na sua resposta anterior, já falar bastante sobre o que estamos perguntando agora, né? Foi bem completa a sua resposta, mas queríamos te ouvir mais sobre quais os resultados, os efeitos de tudo isso sobre a comunidade e quais os avanços e desafios dos sistemas nacionais de proteção. Olha, eu acho que eu já tinha respondido algumas perguntas, né? As mulheres estão já, né? As mulheres já vêm trabalhando, a gente já fez feira, né? As mulheres estão fazendo um projeto, criaram a associação, né? Iacoburã, e elas estão conseguindo fazer projeto que está tendo demanda dentro do território, né? As mulheres, elas hoje, elas estão muito envolvidas, né, nos trabalhos, já eram envolvidas no trabalho coletivo, mas com o para dentro do território, elas mesmas sabendo qual é o projeto que vai melhorar, né, ela está sendo muito criados dentro da base, né, não é aquele projeto que vem de cima para baixo, né? É um projeto criado, né, na conversa das mulheres, até mesmo os caciques são envolvidos também, conversa, os guerreiros também. A gente tem que estar preocupado com o bem-estar das mulheres, né? E essa situação né, como já falei antes, é bem triste. Nós temos pessoas doentes, no caso do mercúrio, dos impactos que está acontecendo dentro do território, a fraqueza nas pernas, né? Mulheres que não conseguem engravidar, esses impactos, ela está trazendo já. Elas estão trazendo vários projetos, né? Tem projeto de portos, a gente barrou uma audiência de portos lá, mas eles construíram, né? A gente fala que nunca tem leis para a gente, tem leis para eles, né? Tem leis para nós, né? Mas para eles não tem. A gente pode fazer várias denúncias, mas eles continuam fazendo. Eles conseguiram construir um porto e está fazendo outros portos, até mesmo cemitérios eles estão achando que são urnas, né? A gente fica bem preocupado porque aconteceu isso antes, como no Carumbexexé, né? E foi no Rio Telespires, a construção de 2 usinas, São Manuel e Telespírito, foi em cima das urnas, né, do sítio, cemitério, sítio arqueológico do povo. E no ano passado a gente conseguiu, né, tomar de volta essas urnas e devolver para locais sagrados, que estavam sempre presentes os pajés. E
E aí, agora a gente descobre, né, que no Médio Tapajós também tem urnas. E aí, simplesmente eles tiram, levam e não entra em contato com ninguém, com a gente, né, que conhece, se realmente é da gente, para a gente ajudar. E aí, simplesmente some, né, e a gente fica preocupado, né, como fizeram lá no Telespires de São Manuel, levaram as urnas, levaram para o museu, Alta Floresta, foram espalhados, foram vendidas muitas peças. E aí acontece também no Médio Tapajós. Toda essa história que a gente vem contando, que era um território dos indígenas, povos indígenas, ela está sendo construída, né, os grandes projetos para guardar soja, né, tá? Aqueles grãozinhos que fala que é para pessoas que não comem carne, que comem soja, mas a soja desmata do mesmo jeito, ela envenena do mesmo jeito, esses grãozinhos, o que mais está trazendo impacto também para a gente, e aí a gente fica bem preocupado, né, com essas urnas. E aí a gente vai fazer carta, denúncia de novo, mais uma vez denúncia, que os direitos da gente estão sendo violados diretamente, né? E aí o empresário que comprou o terreno lá, ele já tirou 10 pés de castanheira e vai passar a estrada em cima desse cemitério. E a gente está em contato com a gente, e isso eles querem apurar mais a nossa história, né? A gente sempre fala que esses pesquisadores que vêm, eles nunca vêm para ajudar nosso povo, né? A gente tem que escolher pessoas que realmente querem nos ajudar, porque muitos que querem nos ajudar, eles estão com interesse em algo maior. A gente viu isso quando eles queriam construir a usina hidrelétrica São Luís Tapajós, acho que 2016 foi arquivada, né, junto com a Força Nacional. A gente fala, nossa, a gente vive tempo de guerra que a gente nunca teve direito a ser ouvido. Nunca nós temos direito de dizer não. Só eles que podem decidir por nós. E foi criado um protocolo de consulta, também foi uma luta também dos povos Munduruku para fazer autodemarcação, que o próprio Afunaia estava negando o território, que não era dizer que o território indígena Saurema-Ibã não era terra indígena, e aí a gente teve que andar nos territórios, né? Os guerreiros, as mulheres grávidas, a criança entrar no pico para mostrar para o governo que o território era aquele lá. E a gente fez campanha também, a gente deparou com várias invasões dentro do território, mas a gente não parou até aqui, a gente continua. Sempre falar das mulheres, mas sempre tem os caciques, sempre tem os guerreiros, as crianças, porque sempre foi coletivo, né? Eu nunca posso falar sozinho se não ter a minha base, né? Que é as mulheres, que é os caciques, que são as crianças, porque sozinho eu não consigo ficar em pé. Tudo depende o que me segura do meu lado. E isso fortalece cada vez a gente, né? Os projetos do governo, quando ele vai vir, ele mata, né? Eles expulsam. E agora, né, grandes mineradoras querendo se instalar no território, que são de fora do país, e a gente nunca tem direito de ser ouvido, a gente não tem direito o território. Eles que podem ter o direito, menos a gente, menos nós, né? Menos nós temos direito à terra. É só eles que mapeia, né? O próprio Estado, eles nos nega. Né? Para demarcar um território, precisa passar por um processo, né?
escolher pessoas para fazer estudo do território, arqueólogo, né, antropólogo, e aí vai para a FUNAI, e da FUNAI tem que ser aprovado pela FUNAI, pelo presidente, depois vai para o ministro de Justiça, eu acho. E aí, enquanto eles pegam 100 mil hectares, 200 mil hectares, eles mapeiam, né, pelo sistema do CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. E aí eles mapeiam, né, e aí eles já têm um terreno, vai no cartório, e essa parte do CAR que eu não entendia muito bem. Eu comecei a entender depois que eu fui sair da aldeia, eu fui ver como é que eles conseguiam terra. E é muito fácil para eles, né? Porque eles têm a ajuda do Estado para conseguir terra. Nós que depende, né, de jurisdição, precisa passar por um processo para tudo ser legalizado certinho. Mas hoje, a gente fala tudo que era ilegal está sendo legal, né? Quem desmata, quem grila, quem mata, então tá tudo para eles ficaram avesso, né? Não ficou mais do jeito que a gente pensava que ia ser sempre com as leis. Infelizmente, a Constituição ela está sendo violentada, né? Está sendo massacrada. Fala sempre em Constituição, mas não conhece a realidade dela. É igual você ler a Bíblia e você não saber o que está escrito na Bíblia. Está fazendo tudo ao contrário. E a Constituição está sendo isso, né? Está sendo falada pela Constituição, de respeito pela Constituição, na realidade é só uma farsa, né? Que está respeitando, na realidade está fazendo tudo ao contrário. Obrigada, Alessandra. Respondeu. Obrigada, Alessandra. Vamos para a última rodada, né? Vamos acabar estendendo um pouco além das 16h30, mas acho que está valendo a pena. E nessa última rodada, também vou ter que juntar algumas perguntas. Pensando tanto pessoalmente quanto coletivamente, gostaria de saber que boas práticas e lições aprendidas vocês têm, se tem sido possível o cuidado da saúde mental e nesse cenário atual, apesar desse cenário atual, o que te dá esperança? Alejandra? Sim, Alejandra pode começar, por favor. Temos Alessandra e Alejandra, né? Por favor, Alejandra. Sí, gracias. Creo que sí hay buenas prácticas, principalmente las prácticas. Obrigada. Eu acho que sim, há boas práticas que estão sendo construídas desde as próprias defensoras e defensores dos direitos humanos. E eu sou parte da Rede Nacional dos Direitos Humanos aqui no México. E em um processo de construção dessa rede de defensoras, identificamos muitas práticas positivas. Uma delas, certamente, é a necessidade de fazer diagnóstico sério sobre as violações dos direitos humanos das defensoras, publicar esse diagnóstico, ter diálogos com o Estado, com os governos locais, onde há uma maior incidência de violência contra as mulheres defensoras, e também tem sido construído a construção de uma metodologia de proteção feminista que envolve esse âmbito de autocuidado e da construção de condições para que as defensoras de direitos humanos identifiquemos a importância de fazer com que o nosso trabalho se dê em condições dignas e buscar evitar um esgotamento que limita a nossa visão estratégica para continuar trabalhando e que leva a enfermidades crônicas
com um período de tempo, nos retira do trabalho na defesa dos direitos humanos, inclusive com perdas às defensoras e suas famílias. E tem sido construídas, por exemplo, casas de segurança para a relocalização das defensoras, que nessas casas de segurança não apenas protege-se a integridade física das defensoras, mas também elas estão construídas com uma metodologia para dar apoio e contenção às defensoras, tanto em nível psicológico como espiritual e também em saúde. Muitas chegam em situações de saúde muito agravadas e têm buscado a construção de 2 casas aqui no território mexicano para as defensoras. Nós temos um lema que diz: as redes salvam. Eu acredito que essa seja uma prática muito positiva, com resultados concretos para as defensoras e para as comunidades. Também há práticas muito concretas e positivas que têm sido desenvolvidas desde as comunidades dos povos indígenas, as rádios comunitárias, que é uma ferramenta muito importante para informar sobre a situação das defensoras e os defensores comunitários e também para prevenir situações de maior risco e, além disso, geram e são operadas desde as próprias línguas indígenas e que estão no tempo das próprias comunidades e, por outro lado, estão esses processos que nós, desde o Prodesc, temos acompanhado, que é a sistematização dos próprios mecanismos e práticas das comunidades para defender a sua terra, o seu território e o meio ambiente e, de alguma forma, estar o mais protegido possível. E um elemento importante a propor é a situação preventiva e a aproximação preventiva nós temos impulsionado a partir de não apenas litígios, mas também do apoio ao processo organizacional da comunidade. O processo organizacional quase sempre vai vinculado à defesa da terra e do território e os seus bens naturais e à definição de lutar desde um marco normativo e jurídico ocidental. Falávamos do exercício da consulta, com entrar mais ao exercício com relação ao consentimento livre e informado. E eu acredito que outro elemento que vai se converter numa ferramenta será o Acordo de Escazú. Pelo menos na América Latina tem sido avançada a assinatura do acordo, a ratificação. O México agora mesmo firmou o Acordo de Escazú e está no Senado para sua ratificação. E nesse acordo vem uma série de características muito específicas para o Estado, nos quais o Estado se vê obrigado a assumir medidas de proteção concretas para os defensores e as defensoras do meio ambiente. No México, esse acordo foi firmado 27 de setembro e dos países da América Latina, 24 já firmaram o acordo e apenas 9 ratificaram. No entanto, isso é um processo regional que precisaria ser impulsionado e daí extrair práticas boas e efetivas desde uma lógica preventiva. Eu acho que estamos em um momento que certamente nós temos que seguir reagindo, porque como a Lourdes disse, também a Claudelice e a Alessandra, pelo menos nos nossos países há uma lógica de ir fechando os espaços democráticos e que os estados e governos se sintam cada vez mais violentos, e eu acredito que a lógica seria reagir frente ao embate da iniciativa privada, do capital privado e do Estado, mas também trabalhar
mais profundamente em uma lógica preventiva e em uma lógica organizacional. Eu acho que isso também é o que nos tem ensinado como boas práticas, os povos e as comunidades. Sem dúvida, é o exercício do direito à participação. A participação em manifestações, mas também a participação naquilo que se quer impor como modelos de desenvolvimento, onde eles e elas têm o direito de dizer se sim querem e se não querem. E aí também há uma prática positiva que é preciso avançar, mas sem dúvida ainda há muito caminho a percorrer. E eu acredito que a outra que me parece importantíssima, tendo aqui as minhas colegas presentes, é que falta-nos articulação na América Latina. O Brasil e a Colômbia têm uma experiência fundamental e importantíssima na defesa dos direitos humanos, o México também, e eu acho que o contexto atual impõe-nos a necessidade de nos articular mais e de abrir caminho de luta coletiva frente ao que vem, que pode ser muito difícil, mas que cabe a nós seguir acompanhando a esperança. Então, eu terminaria aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Alejandra. Vamos levar essa frase mexicana, as redes salvam. Muito obrigada. Claudelice, se você quiser contar também, por favor, boas práticas individuais e coletivas, se tem sido possível cuidar da saúde mental e o que te dá esperança. As nossas boas práticas têm sido muito na linha da prática, né? Aprendendo com a prática. Essa muitas vezes muito cruel, através daquilo que nos toca a carne, né, de forma muito violenta. Então, claro que uma dessas práticas é acionar o Estado, né? Ele tem o dever de fazer isso, então a gente não pode descartar, né, os mecanismos que o Estado oferece, mesmo sendo os mecanismos que muitas vezes nós criticamos porque precisa ser melhorado, sim, mas eles existem, então a gente tem que usá-los, né? Então, passa por ter os boletins de ocorrência, né? Precisam ser feitos boletins das ocorrências, tanto das violências, como dos assédios, como das intimidações, porque muitas vezes o que acontece, quando o defensor ameaçado chega para fazer um boletim de ocorrência, ele é desencorajado, né? Ou tenta ali se argumentar que não foi aquilo, não era exatamente aquilo. Você tem certeza que você é ameaçado, você sofre uma ameaça, então você tem que ir numa delegacia e você é questionado se você é ameaçado. Então, uma coisa que a gente preza muito é que você precisa garantir que saia da delegacia com boletim de ocorrência, e aí tanto individual, né, quanto coletivamente. Claro que, a partir do boletim de ocorrência, o que nós queremos é que haja uma investigação. Mas enquanto a polícia faz o trabalho dela, de tentar descobrir de onde veio as ameaças, como que isso acontece, a gente aciona as redes de proteção para esse defensor ou para a comunidade. Se for uma comunidade isolada, buscar comunicação, buscar de forma e que as pessoas da comunidade tenham acesso à comunicação, né? Porque muitas vezes isolamento, o território muito isolado dificulta, caso aconteça algum ataque, que se acione, né? Por exemplo, a polícia, ou que se acione os meios aí, as redes de apoio. Esses apoios, eles podem ser tanto financeiro, para subsidiar deslocamento rápido, né, porque às vezes os ataques acontecem, então tem que haver deslocamento de defensor ameaçado, psicológico também, porque a saúde mental, essa é um ponto focal, inclusive, do nosso trabalho, porque é o que primeiro afeta tanto defensores como defensor, é a saúde mental. Imagine você saber que tem alguém atrás de você para te matar. Então,
os defensores, todos os defensores em situação de ameaça que nós acompanhamos, têm algum tipo de distúrbio psicológico provocado pela situação de ameaça. É um ponto que a gente está trabalhando muito forte, porque inspirado, inclusive, na Casa de Apoio a Mulheres, lá no México, a gente está tentando trazer uma formal no Pará ou em algum lugar na nossa região, para que a gente tenha um espaço físico, né, onde essas pessoas possam receber esse acolhimento, onde essas pessoas, né, defensores que já sofrem tanto, com tantas ameaças, possam ter pelo menos algum tempo de paz, onde ele possa cultivar a espiritualidade, onde ele possa cultivar ali um tempo para a gente fala que é renovar as forças para continuar, para conseguir lutando, porque é muito importante o trabalho que os defensores do meio ambiente e direitos humanos fazem, né, que passa aí pelo autocuidado, e esse autocuidado não é só do defensor, é também da coletividade. Quando a gente fortalece nossas lideranças, quando a gente fortalece as lideranças de uma comunidade, a gente também fortalece a comunidade, né? Então, nós falamos de como nós somos violentados, de como o omisso, em que muitas vezes, além de ser omisso, ele também age contra os defensores, mas a gente tem essa coisa que é a esperança que a gente não pode perder, né? Que é a herança de um mundo melhor, que um mundo melhor, que um outro mundo é possível, um mundo onde a gente possa coexistir com a diversidade, que a gente possa coexistir com os outros seres não humanos, onde a gente, nesse mundo, a gente possa respeitar as diversas formas de existência, né? A gente tem a esperança de que a gente vai conseguir isso, e que a gente tenha um tempo em que nós não precisamos mais fazer outra pessoa a acreditar ou dar olhos e ouvidos à importância que a natureza é, e que os povos que defendem a floresta, que defendem as várias florestas, né, cerrados, Amazon, outros biomas, a importância que esse meio tem, né? Que a gente tenha tempos melhores, que a gente tenha esse momento de coexistir entre os seres humanos e os não humanos de forma harmônica. Essa é a esperança, e a gente não pode perder a esperança. Obrigada, Claudelice, obrigada. Lourdes, agora é com você, por favor. Ok, vou tentar ser muito rápida, porque sei que... Eu vou buscar ser muito rápida, porque sei que já estamos com o tempo avançado. Vou comentar sobre dois programas dos defensores em relação à proteção individual e à proteção coletiva, e algumas estratégias que eu acho que devemos implementar. Sobre a proteção, nós, como programa, temos um programa, desculpe a redundância, de proteção individual para defensores em risco através de estágios. Então, o que nós fazemos é que, quando a pessoa tem um alto risco, buscar retirá-la a outro território, uma bolsa, com uma bolsa para outro país, com acompanhamento psicológico, psicossocial, para trabalhar em outro território, em uma linha semelhante ou no mesmo âmbito que já realizava, de tal maneira que não fique completamente desarticulado o seu projeto de vida como defensor ou defensora por causa do traslado. Então, sempre busca-se uma organização que o acolhe para continuar realizando o seu trabalho nesse traslado de uma região a outra. Com relação à proteção coletiva, o que estamos fazendo desde o programa com as comunidades e processos organizacionais, construir com eles mapas de risco, construir com as próprias organizações os mapas de risco e também com elas, a partir dos mapas de risco, criar, sendo avalizados pela comunidade, planos de proteção que sejam construídos desde a comunidade
e que também, desde esses planos de proteção, que podem ter medidas de autoproteção, mas que também impliquem exigibilidade das autoridades para o cumprimento desses planos de proteção. Isso em relação às experiências que nós estamos realizando dentro do programa dos defensores. Com relação à estratégia, coincido com minhas colegas que as redes são fundamentais. Nós precisamos nos articular para ter mais força, assim como a união faz a força. É preciso articular-nos não apenas para falar com mais força e potência, mas também porque a articulação e as redes também sentem de elemento de dissuasão dos violentos. É um elemento de dissuasão que funciona muito bem. A outra coisa, compartilho com a Alessandra o intercâmbio de experiências entre países. Eu acredito que há muita riqueza na América Latina em termos de experiência e, às vezes, nos faz falta compartilhar mais e, nessa base, ter iniciativas muito mais conjuntas a problemas similares, ainda que cada uma tenha suas particularidades. E com relação aos elementos, eu acho que é a mobilização e a resistência cidadã. Precisamos continuar nos mobilizando por nossos direitos. O direito à mobilização e ao protesto, ainda que queiram extinguir, é um direito, nós temos que lutar por ele, e como ter um efeito multiplicador com a população para que se apropriem das reivindicações dos defensores dos direitos humanos. Eu acho que por aí passa e eu fico por aqui. Obrigada, Lourdes. Obrigada, é isso mesmo. Graças. Bom, Alessandra, gostaríamos de te ouvir também. As boas práticas individuais e coletivas, se é possível cuidar da saúde mental e o que te dá esperança? Boas práticas é a gente continuar o que a gente vem fazendo, né? Mas nunca esquecer da base. A gente tem muita esperança ainda que, quando a gente olha para os filhos,